Olá, meus queridos alunos, muito bom dia, boa tarde, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo, né? Para nós retomarmos o nosso conteúdo sobre deslocamentos populacionais na América e na África, tá, gente? A gente vai discutir e falar sobre a questão da imigração, desses deslocamentos populacionais que aconteceram, né? eh, Na América, que aconteceram na África, tá? A gente vai discutir um pouco sobre essa questão desse fluxo populacional também que ocorreu ali, né? Os migrantes americanos, né? Toda a trajetória ali dos migrantes africanos, né? De, do tempo que quando eles começaram a fazer isso daí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre qualificação da mão de obra no mercado de trabalho, vamos falar sobre remessas financeiras, tá? E aí a gente vai começar o conteúdo, né, falando sobre isso. Então, de acordo com o nosso livro didático, né, temos que entender agora um pouquinho de alguns conceitos, como, por exemplo, migrantes, né, que são pessoas que eles são pessoas que se deslocam apenas entre regiões, tá? E os imigrantes são aquelas pessoas que eles mudam de países, tá, gente? Eles saem do seu país de origem, onde eles nasceram, para ir viver em um outro país, tá certo? Agora a gente vai verificar um pouquinho aqui sobre essa questão sobre essa questão aqui nessa tabela aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão dessa tabela aqui, tá, gente? Essa tabela aqui, ó, países com maior aumento no número de imigrantes, tá? Essa tabela aqui ela mostra também os países, né, em que mais eles tiveram, né, aumento no número de imigrantes, ou seja, eles saíram do seu país que eles nasceram para ir viver em outros países, certo? Ó, vamos lá acompanhar. Do total de imigrantes no mundo afora em 2017, vamos analisar. Só na Síria foram 6.860.000, tá? No Sudão foram 1.750.000. República Centro-Africana foram 720 mil. São Tomé e Príncipe foram 80 mil. Nesse outro país aqui foram 610 mil. Nesse outro país aqui, ó, na Namíbia, foram 190 mil, tá, gente? Em Ruanda foram 570 mil. Em Botsuana foram 80 mil. No Sudão foram 1.950.000 pessoas, tá? Em Burundi foram 440 mil. E todos esses países aqui foram 257.720.000 pessoas que deixaram o seu país de origem para ir viver em outro lugar, né? Então, com o que a gente pode fazer? Com isso, né, gente, o que a gente pode dizer? Que a Síria, de todos esses países aí, a Síria ela é a campeã, certo? Por quê? Por causa que existem alguns fatores, gente, principais, né, migração, que são aquelas zonas de conflito, né? E nessas zonas de conflito, né, elas ficam localizadas no mundo, principalmente na África e no Oriente Médio, tá? Eu vou marcar aqui para vocês aqui, ó, a Síria, né, que ela é o destaque, população aqui, ó, tá? E o percentual aqui que foi um aumento muito grande, né? Então essas zonas de conflito, elas ficam localizadas mais ou menos ali na África, né? E em virtude disso, na África e no Oriente Médio. E em virtude disso, essas pessoas elas saem do seu país de origem e vão para viver em outros lugares, em outros continentes, certo? Fatores de imigração, por exemplo, devido a alguns problemas que acontecem
problemas étnicos, problemas políticos, né? São essas características, né, que ocorrem, né, esses fatores que ocorrem nessas zonas de conflito, problemas étnicos, problemas conflitos, problemas também religiosos, tá, gente? Que tem pessoas que elas não conseguem, tem pessoas que não conseguem viver em paz, né, com uma mesma religião, ou seja, elas abordam temas diferentes, diferentes visões, né, são ideologias, por exemplo, a questão do islamismo, né, e suas diversidades. São pessoas que acham que é de um jeito, mas aqui é de outro, né? E outros, por exemplo, tem outra doutrina e aí eles entram em conflito. Por exemplo, vocês já ouviram falar da Al-Qaeda, né, do Estado Islâmico? Pois é, eles se escondem atrás de uma falsa doutrina, né? Ou de uma doutrina, né? E eles levam isso ao extremo, né? E eles acabam criando certa eles acabam criando espalhando terror, né, naquela determinada região onde eles vivem, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos migrantes americanos, tá, gente? É bastante relevante também esse tópico. E a gente falar, né, quando a gente fala em imigrantes americanos, a gente está falando praticamente mais sobre essa questão aqui, ó, né? A gente sabe que existem as três Américas, né? Mas a gente fala mais aqui, ó, sobre essa questão. Vou até marcar aqui para vocês, tá? Para ficar melhor o entendimento, tá? A gente fala mais sobre a situação do, dos latinos, né? Com relação à imigração. Por quê? Porque são eles, né, os latino-americanos, que mais saem do país de origem em busca de melhores condições de vida. Eles saem, né, daqui e vão para a Europa e mais precisamente, olha, qual é o fluxo que eles seguem? Mais precisamente, e para a América do Norte também, sendo que eles saem mais precisamente para onde? Aqui, ó, eles vão para, tá? Ó, Brasil também, tá? Mais precisamente para os Estados Unidos, tá, gente? Os Estados Unidos é onde é onde mais recebe, né, imigrantes latinos, né? E mais precisamente, ou seja, os maiores emissores, né, o maior emissor de imigrantes da América Latina para os Estados Unidos é o México, tá, gente? Ele só perde mesmo para a China com relação ao mundo, porque a China é o país que mais emite imigrantes para outros lugares, tá, gente? A China não, a Índia, tá? A Índia é a que mais emite imigrantes para outros lugares do mundo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do Brasil, tá? O Brasil e a imigração, tudo bem? O Brasil, ele em 2017, ele deu uma verificada, né? Ele editou ali a lei de imigração em 2017 e depois disso, o Brasil ele ficou, digamos que aberto aberto a todos, né? Ou seja, quem mora num país e quer viver aqui no Brasil, gente, não tem muita dificuldade. Só precisa mesmo vir, não tem muito critério, né, para você possa vir para cá. Seja para trabalhar, seja para viver, seja para qualquer outro fim, né? Você só precisa comprar sua passagem, por exemplo. Ah, quero morar no Brasil. Certo, vou morar no Brasil. O que eu preciso fazer? Ah,
nada, só preciso pegar o avião e vir embora para cá, certo? Então, não tem muitas dificuldades, né? Então, o que torna o Brasil, isso torna o Brasil um grande receptor de imigrantes aqui dentro. Como? Mas como assim, professor? Como assim receptor de imigrantes? Bom, vamos lá. Agora há pouco nós falamos sobre a questão da Síria, certo? Que devido a viver alguns conflitos lá internamente, acaba saindo para ir para outros países morar, a população acaba saindo, se deslocando de um ponto para outro para viver melhor. No Brasil, gente, acontece coisas. O Brasil, como ele é um receptor, né? Ele é emissor e receptor, mas como ele recebe também outros povos. Em 2010 aconteceu um evento muito importante, tá? É importante e relevante, né? Foi uma situação que aconteceu com Haiti, um país que fica localizado aqui, ó, na América Central, né? Em 2010, ele passou por problemas, né? Questão de natureza mesmo, né? Foram problemas que chocaram aquele país, né? Que marcaram aquele país, né? Ele passou por um terremoto, né? Foi um problema natural, né? Não foi como aconteceu na Síria, tá, gente? Como acontece na Síria e no Oriente Médio. Não foi um problema étnico, nem foi problema político, mas foi um problema natural, de origem, de causa natural, ou seja, ele recebeu um terremoto. Eu acho que todos vocês aí que acompanham, né, o noticiário estão sabem que foi isso que aconteceu, né? Então, depois desse evento catastrófico que aconteceu com o Haiti, em que muitas pessoas morreram, ficaram desabrigadas, não tiveram lugar onde direito à moradia, perderam seus trabalhos, né? Então, o país ele ficou arrasado. E em virtude disso, como o Brasil era um país já emergente, o Brasil se encontrava num país de um nível de economia emergente, ele foi membro também da Organização das Nações Unidas. Ele foi convidado pela ONU para trabalhar em uma missão de paz ali naquele território, que estava devastado, que estava em condições de miséria e de extrema pobreza. E aí a ONU acionou o Brasil para que ele pudesse ir em missão de paz. E o Brasil se dispôs, né, todo o seu exército, né, todo o seu nas três, tanto o exército brasileiro como a marinha, as três forças armadas, elas foram em missão de paz naquele lugar. E em virtude disso, o Brasil acabou permitindo que os haitianos viessem para cá, por conta de nós sermos aqui, ó, gente, ó, um país continental, né? Vocês olhem aqui a área do Brasil, um país continental. Por conta disso, nós acabamos por receber esses imigrantes haitianos em nossa região, certo? O Exército Brasileiro ele trouxe, né, os haitianos em 2010, a partir de 2010, né, ele se organizou, o Brasil trouxe esses haitianos para viverem aqui, né, como qualquer um cidadão comum, como um cidadão comum brasileiro, né, e eles ficaram caracterizados como refugiados, tá, gente? Aí no livro de vocês, na parte do Saiba Mais, vocês tem uma leitura complementar aí sobre tá de roxo aí, vocês podem acompanhar aí, tá? E fala um pouco sobre essa questão dos refugiados, tá? E os haitianos, eles passaram a fazer parte também, né, da população brasileira dessa época para cá.
Sendo assim, outro evento, outra situação que aconteceu bem similar, né, foi com a Venezuela. A Venezuela aconteceu isso em 2016, tá, gente? Em 2016 aconteceu esse evento. A Venezuela, ela acabou entrando em problemas. A Venezuela, né, acabou entrando em problemas políticos, conflitos políticos, tá, gente? Olha aí, ó, diferenciação, tá? As haitianas passaram por um problema de causa natural, né? Esse foi um fator de imigração do Haiti, tá? Lembram lá que a gente tinha falado da Síria? Pois é, olha só as comparações aí. A Síria, ela passou por problemas, zonas de conflito ali, mas eram conflitos étnicos, né? Conflitos religiosos, o que causou esse deslocamento populacional. Agora, já falando da Venezuela, a gente pode perceber que na Venezuela houve problemas políticos que levaram a um desaceleramento da economia, né? Vale lembrar que a Venezuela é um país exportador de petróleo de grande relevância no mundo, tá? Grande relevância no mundo. E devido a esses problemas políticos, ele acabou que ele sofreu esse desaceleramento econômico, levando a população a ficar desempregada, levando a população a ficar em falta de emprego, levando a população à miséria, levando a população à fome, entre outros fatores, né? A desvalorização da moeda. Então a população ficou entregue. Sendo assim, o Brasil ele permitiu, né, como um país receptor, né, uma lei de imigração que não é muito forte, o Brasil passou a receber os venezuelanos aqui. Esses venezuelanos, se vocês pararem para ver, passaram a vir, eles começaram a entrar pelo estado de Roraima, mais precisamente em Pacaraima, né? Pacaraima aqui. Depois eles vieram se espalharam, né, para outros estados, como por exemplo o Acre, como por exemplo o estado do Amazonas, tá? É comum vocês observarem, andarem é, na, é, nas ruas de Manaus e ver haitianos e ver venezuelanos, né? Esses povos eles têm características distintas, né? A gente observa muito que os haitianos eles gostam de trabalhar. A gente observa muito que, fazendo uma comparação entre os dois povos que o Brasil recebeu, né, e que estão instalados, né, em sua grande maioria, eles estão espalhados por todo o país, mas eles estão espalhados em sua grande maioria nos estados, né, que eu estou falando aqui: Roraima, Amazonas, Acre, tá? Então é comum, fazendo uma comparação e uma analogia entre esses dois povos, que os haitianos eles gostam de trabalhar, eles gostam de se desenvolver, eles vieram mesmo atrás de uma oportunidade, né? Eles não ficam envolvidos com problemas de violência, de crime, roubo, tá? Eles não se envolvem com isso dificilmente. Já os venezuelanos, olhando de uma forma crítica também, tá? Nada contra os venezuelanos, mas eles gostam de estar no sinal, gostam de estar pedindo, não falo com todos, tá, gente? Mas na sua grande maioria isso é uma característica visível. Eles gostam de estar pedindo. Então,
Essa é uma análise crítica, tá? Sobre esses dois povos refugiados que vivem aqui no nosso meio, tá? Então, com base nisso, gente, pode-se dizer também que o Brasil ele é sim um dos maiores emissores também, né? Falamos que ele é receptor de imigrantes, demos exemplos, né? E ele também é um emissor, né? No mundo, de acordo com o livro de vocês, tá? O livro aqui que a gente está trabalhando, no mundo existem mais de 3 milhões de brasileiros espalhados aí, tá? Pelo mundo afora. Mais de 3 milhões, tá, gente? Esse fluxo aqui, ó, é grande, tá? Tem brasileiros, ó, tem brasileiros na Europa, né? Tem brasileiros aqui, tá, gente? Na Ásia. Temos brasileiros, ó, na Oceania, tá? Temos muitos brasileiros também. Deixa eu pintar aqui essa parte do Brasil aqui, ó. Interessante. Tá? Temos muitos brasileiros também aqui, ó, nos Estados Unidos, tá, gente? Temos muitos brasileiros aí. Então, esses fluxos migratórios aí, né, eles totalizam mais de 3 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo, tá, gente? É um número muito relevante. Agora, com relação a populações que vêm, né, de outros países, nós falamos aqui dos mais recentes, né, e de grande relevância, que é o Haiti e Venezuela, né. Também temos aqui a questão dos portugueses, né, que, olha só, quantos portugueses aqui, portugueses, 277.727, né, japoneses, 91 mil, mais de 91 mil japoneses, ou seja, a gente pode perceber que tem muitos japoneses também espalhados aqui, gente, tem bastante japoneses espalhados aqui pelo Brasil, nas regiões de São Paulo, Pará, no Amazonas também, no interior do Amazonas tem colônias de japoneses, tá, gente? Tem colônias de japoneses, italianos, né? Espanhóis, bolivianos, argentinos, chineses, alemães, né? Tem norte-americanos também, né? Tem uruguaios, de outros países, tá, gente? Vamos lá. Aqui a gente pode perceber, né? Vamos falar um pouquinho sobre os imigrantes africanos, né? Um pouco da trajetória aqui, né? Só para complementar aquilo que a gente já falou um pouco lá no início, vamos falar aqui sobre os imigrantes africanos que na década de 1970, aquela região aqui, esse continente africano aqui, ó, em alguns desses países aqui, por exemplo, Líbia, aqui estão todos os países, tá? Eles passaram por conflitos étnicos e políticos também, tá, gente? Então, isso desencadeou um grande fluxo de refugiados, tá? Esse fluxo de refugiados ele se distribuiu pelos Estados Unidos e principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos. Essa questão aí, gente, ela, ela é muito delicada, né? Porque os afrodescendentes ainda eles sofrem muito preconceito, né? Desde o período mercantilista, desde o período das grandes navegações, né? Então, o preconceito com o povo africano, né? Afrodescendentes, ainda é muito grande, né? E quando eles saem do seu país de origem, né, em busca de condições melhores de vida,
vale se ressaltar, né, que desencadeia, né, uma coisa que a gente conhece como xenofobia. Né? O que viria a ser a xenofobia, né, nada mais é do que uma aversão, né, a pessoas que são de outros países, né, xenofóbicos, né, eles não confiam, não confiam em pessoas de outros países, eles não confiam, eles têm medo dessas pessoas. Então, isso é difícil, né, para uma pessoa que está indo para outro país, porque se ela vai em busca de trabalho, se ela vai em busca de se desenvolver profissionalmente, em busca de novas oportunidades, ela se depara com essas situações, né? E é isso, gente. Nós agora só recapitulando um pouquinho, né? Falamos sobre os deslocamentos populacionais na América do Norte. É, Falamos sobre aí o contexto, né, dessas imigrações, né, alguns conceitos importantes, nós verificamos também na tabela, né, nós falamos sobre os fatores principais de conflitos, onde na África e no Oriente Médio. Depois nós fomos falar sobre a questão dos imigrantes no Brasil, tá? E no Brasil nós falamos também sobre a questão das leis, né, de imigração, as leis de imigração. Nós vimos que o Brasil é um país aberto a todos, né? Que quem quiser vir morar aqui, vem, não tem muito problema, né? Para se instalar aqui no Brasil. Mas os brasileiros, eles têm certas restrições quando eles vão para outros países, né? O que não é muito legal. Nós também vimos aqui a questão do Brasil ser um país receptor e ser um país emissor, né? Vimos que o Brasil recebeu já muitos povos, né? Já recebeu de várias nacionalidades, né? Nosso país é um país multiculturalista e muitas pessoas vivem aqui de outros países, né? Por conta também do Brasil ser um país muito continental, né? Vimos a questão dos haitianos que aconteceu em 2010, tá? Depois vimos que em 2016 a questão da Venezuela com seus conflitos políticos, né? E que desencadeou uma grande quantidade, né? Um fluxo migratório muito grande de pessoas, de venezuelanos, de cidadãos venezuelanos aqui. Vimos também a questão do Brasil, que foi um país que no decorrer do tempo hoje, né, atualmente existem cerca de 3 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. Também passamos pela questão dos migrantes africanos, né, que na década de 70 eles viveram conflitos políticos e étnicos, né, e isso desencadeou também um grande deslocamento nos fluxos, né, desses refugiados que foram também para regiões e pelos continentes, foram para os continentes europeu e norte-americano e americano, tá? E mais propriamente dito, foram morar nos Estados Unidos. Sendo assim, esse foi o nosso conteúdo abordado, tá, gente? E eu espero que vocês tenham assimilado, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. E é isso aí, né? Bons estudos aí, tá? A gente vai estar liberando aí uma atividade de fixação para que vocês possam trabalhar esses conhecimentos que foram adquiridos no campo da geografia com relação ao assunto de deslocamentos populacionais na América do Norte, tá? Tudo bem? Então chegamos mais no final de nossa aula. Um abraço aí, tá? Para todos vocês. Tchau, tchau.